Deus, glória a Deus. Amém, queridas? Tomou posse aí? Deus realiza milagres. Deus é aquele que faz chover no meio do deserto. E se não cair água lá, Deus faz brotar água do chão. Mas Ele realiza milagres na nossa vida. Amém? Tome posse dessa palavra. É sempre um grande desafio para mim subir nesse altar. É sempre um grande desafio ministrar nessa igreja, essa amada igreja, minha mãe, meu lugar. E uma honra e um privilégio para mim. Eu quero agradecer muito ao apóstolo, agradecer a pastora Dani. Tenho certeza que ela está assistindo lá pelo convite, pela confiança. E eu creio que Deus falará conosco, amém, queridos? Falará com cada uma de vocês, assim como Ele tem ministrado há alguns dias. É interessante que desde o momento que ela me convidou para estar aqui nessa rede, eu comecei a orar ao Senhor, buscar ao Senhor uma palavra. Ela não tinha me dado tema nenhum. E há uns dias atrás, ela me mandou uma mensagem falando a respeito do tema. E eu confesso para vocês que assim, mesmo sabendo que o nosso Deus faz essas coisas, que o Espírito Santo faz essas coisas, eu confesso que eu fiquei chocada. Eu mandei uma carinha, né, um memezinho daqueles assustado para ela. Por quê? Porque era exatamente o que Deus havia colocado no meu coração. Era exatamente a palavra que eu já vinha orando a respeito. Eu falei, eu estou chocada, amiga. Mas o Espírito Santo faz essas coisas, né? Ele testifica o mesmo Espírito, amém? E eu me lembro ano passado, quando Deus me deu uma palavra, não é essa que eu vou falar, mas está ali um pouco interligada. E eu me lembro até de uma oportunidade que eu tive também de trazer uma palavra aqui num culto de quinta-feira. Eu citei a respeito disso, de que Deus nos faz florescer. Nós precisamos florescer mesmo em meio ao deserto, né? Tive o privilégio ali de participar de uma live com a apóstola que a gente fez, mas já tem quase um ano já, né, apóstola? O ano passado também, exatamente com esse tema, floresça aonde Deus te plantou. E aí hoje o Senhor nos faz não olhar mais, ou somente para as flores, os frutos, o resultado dessa planta, mas o Senhor nos chama a olhar mais profundamente, amém? A olhar um pouco para as raízes. Existe um processo na nossa vida, queridas, para se florescer. Existe um processo na planta para se florescer. E nós precisamos respeitar, aceitar e entender esse processo. É um processo, amém? Ninguém joga uma semente no outro dia já está florida. Você já viu esse milagre acontecer, querido? Porque eu não vi ainda. Eu confesso para você que eu não tive esse privilégio de ver. Então, valorize os processos que você passa. Amém? Você pode olhar de longe aí mesmo para essa amiga linda. E desculpe os homens aqui presentes. Um lugar fica muito mais bonito quando se tem uma mulher, né, gente? Deus colocou em nós esse potencial de florescer, de perfumar, de embelezar um lugar. O lugar não é o mesmo quando se tem uma mulher, não é verdade? O negócio muda. Então, olha para essa beleza de mulher linda aí que está do seu lado e diga para ela, valorize o processo. Esse processo começou desde lá atrás. Desde o nosso nascimento, querido. É um processo que ele não vai acabar, é um processo constante, é um processo contínuo, e é um processo lento. Não é assim, demora um grande tempo para acontecer esse florescer na nossa vida. Gente, eu não sei se tem mais alguém aqui.
E eu não sei se é muito da idade isso, mas eu virei. Sabe, a gente olha na internet, vê muito isso, né? Eu virei a louca das plantas, gente. Eu não sei se é a idade, depois que a gente passa dos 40 isso acontece, não sei não. Mas eu virei a louca das plantas. Eu estou sendo aquele tipo que eu chego na casa do povo e eu já quero uma mudinha. Não me oferece um café não, me oferece uma mudinha, que eu fico feliz. Estou plantando, esses dias ganhei aí uma muda de uma discípula de Ora Pro Nobis. E a bichinha estava morrendo, que eu esqueci de plantar. Coloquei lá na terra. Gente, está brilhante, está linda. A costela de Adão, apóstola. Nossa, ganhei uma muda, estava morrendo também, plantei. Está lá nascendo folhinhas. A coisa mais fofa do mundo. Tem mais alguém aqui que está louca das plantas, igual eu? Não. Só eu? Ah, tem. É a idade, gente? Não? Vocês não querem confessar, né? Vicia. Esse negócio de planta. E a gente sabe aí, quem está lidando com plantas, sabe que toda planta, ela vem a partir das sementes. Amém? Toda planta, ela vem das sementes. E toda semente, ela tem o potencial, ela carrega dentro de si o potencial de se tornar a planta da sua espécie. Então você pega uma semente, ela não é ainda uma árvore, ela não é ainda, né, uma planta, uma roseira, ela não é, mas ela carrega dentro dela o potencial para ser. E assim somos nós. Amém? Assim somos nós. Nós somos como sementes nessa terra. Deus nos faz como sementes nessa terra. E mesmo sementes ainda sem germinar, nós temos dentro de nós o potencial de crescer. A Bíblia diz isso, que quando Deus criou o homem, criou a mulher, Ele diz para eles, olha, crescei-vos, multiplicai-vos, enchei a terra. Ele potencializou o homem e a mulher para acontecer isso. Então nós carregamos dentro de nós esse potencial. Todo ser humano nasce a partir de sementes. E nós temos dentro de nós, e nós vamos nos tornar, ao longo da nossa vida, queridas, árvores frondosas, floridas, frutíferas, ao longo da nossa jornada. Mas, eu quero que você se atente a esse ponto, de que o potencial que existe dentro de nós, dentro de cada uma de nós, ela não é o suficiente para fazer de nós essa planta. Existe o potencial, mas ela não é suficiente sozinha. Ela não é suficiente. O importante é o processo, a forma como esta semente ela é cuidada, a forma como ela vai ser tratada, o processo de desenvolvimento dessa semente. Ou seja, para nós, é o processo nosso, as nossas experiências que nós tivemos ao longo da nossa vida, desde o dia em que nós nascemos. O sucesso do plantio está claramente ligado ao cuidado que aquela semente vai ter. Então, o processo das nossas vidas e o sucesso das nossas vidas vai estar ligado ao tratamento que a nossa vida recebe, as experiências que nós temos ao longo da nossa vida. Isso vai determinar que tipo de planta nós nos tornaremos, que tipo de árvore nós nos tornaremos. Então é a preparação da terra, os nutrientes que estão na terra, a água. Quem cuida de planta sabe disso. A gente escolhe a planta que é de sol, precisa ser colocada no sol, aquela que a gente quer dentro de casa. Não pode ser a mesma que precisa de sol. Então a gente prepara a terra, a gente escolhe uma terra, vai lá, não é qualquer terra, né? A gente escolhe uma terra boa, compra essa terra, ou trabalha essa terra. Então tem toda uma preparação para que essa planta venha se vingar e venha se tornar a espécie, né, que Deus quer que ela seja, que Deus criou para que ela seja. Eu quero fazer uma analogia com vocês, baseado
no texto que se encontra lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, né? Mateus fala a respeito disso, Mateus 13, Lucas 8, conta a parábola do semeador. E eu quero fazer uma analogia com as nossas vidas a respeito desta parábola. A gente entende que essa parábola está falando, porque depois existe a explicação. E essa parábola fala do evangelho sendo pregado, da palavra sendo pregada. Mas eu quero trazer esta palavra para as nossas vidas, porque nós estamos sendo aqui comparadas, estamos sendo colocadas como sementes. Amém? Como plantas nas mãos do Senhor. Então, Marcos capítulo 4, se vocês puderem colocar, só para acompanhar, eu não vou ler todo o texto, tá, queridos? Mas conta que um semeador, ele saiu para semear, ele foi semear, e aí jogando as sementes, essas sementes foram caindo em territórios, em terrenos diferentes. Eles foram caindo ali em lugares diferentes. E eu marquei aqui alguns lugares que essas sementes caíram. O texto vai dizer que algumas sementes caíram à beira do caminho. Ou seja, existe ali um lugar certo para se plantar. Uma eira, você prepara ali um lugar para jogar essas sementes. E quando ele jogou essas sementes, a Bíblia diz que essas sementes caíram fora daquele lugar. Não caíram no lugar certo, no lugar correto. Não estava dentro, não pertencia. Lembre-se que nós estamos falando do cuidado com as sementes. Amém? Vocês estão aí? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós estamos falando do cuidado com as sementes, do cuidado que a gente tem com as nossas vidas. Então você vai se colocar no lugar dessa semente aí. Então o semeador joga essas sementes e ela cai na beira do caminho. Cai fora do lugar. E o Espírito Santo ministrou isso ao meu coração. Por quê? Porque isso remete a algo que está fora. Isso pode se remeter a uma rejeição. Alguém que não está inserido no contexto correto. Então, de repente, o histórico da sua vida, no processo do seu nascimento ou ao longo da sua vida, daquilo que Deus escreveu, daquilo que você viveu ao longo da sua vida, talvez você tenha vivido um processo de rejeição, de não estar inserida, de não estar no meio. Não foi desejada, não foi planejada, não se sente aceita. De repente não foi nem lá na infância, mas ao longo da vida. Não se sente aceita, se torna vítima de comparações. Quantas vezes dentro de casa os pais fazem isso com os filhos, né? Eu conheci uma história recentemente aí de uma cobrança, né, de uma mãe que cobra da filha pequena, porque a filha maior, ela se desenvolveu tão rápido e ela acha que a pequena também tem que fazer a mesma coisa. E cresce nesse sentido, com comparações. E às vezes, o ruim, o pior de tudo é quando nós mesmos somos as pessoas que fazemos comparações conosco mesmo. Por quê? Porque a gente tem que ser igual à outra, parecer com a outra. A outra é melhor do que eu. Ela sabe mais do que eu. E aí começa a fazer essas comparações. Uma semente que está fora do lugar. Esse tipo de comportamento e de sentimento que rola dentro de um ser humano dessa forma, não vai permitir que essa planta exerça o potencial dela. Ela não está inserida. Ela não está no contexto, ela não está no lugar certo. E a Bíblia continua dizendo que outras sementes caíram em terreno pedregoso. Caíram no meio das pedras. Ou seja, não havia terra suficiente para que aquela planta. E a Bíblia diz assim, que ela brotou. Ela chegou a brotar. Mas aí o sol queimou essa planta. Por quê? Porque ela não criou raízes. O terreno não era bom. A terra não era bom. E isso nos remete, querida, a uma desestrutura familiar. Alguém que nasceu num contexto ou está vivendo um contexto de uma família desestruturada.
de uma família que não tem princípios de Deus, que não tem princípios bíblicos. Não há papéis estabelecidos dentro desta família. Não há disciplina nesta família. Não se valoriza a família como se deveria valorizar. Não existe diálogo. Não há construção de caráter dentro dessa família. É uma família totalmente desestruturada, um terreno pedregoso. Ela nasceu, mas será que ela vai superar? Será que ela vai vingar? Sendo que a família é o nosso maior exemplo, é a nossa principal estrutura. Será que ela consegue vingar? Outro contexto que a Bíblia diz, outro lugar que as sementes caíram, foram entre os espinhos. O semeador lançou e caiu no meio dos espinhos. O que espinho te remete? A dor. Espinho te remete, nos remete a dor, a sofrimento. E talvez o contexto de vida que você teve, a sua história, o seu histórico, em algum momento você passou ou está passando, sofrendo por falta de amor. Sofre por causa de amor que não há. Cresceu de repente no meio de uma família violenta, foi vítima ou presenciou violências ali no contexto familiar, assistiu ou participou, foi vítima de castigos excessivos. Você que talvez aqui, você que é casada já, talvez sofreu a dureza de ser violentada emocionalmente, de ser abusada emocionalmente, de alguém que abusa de você emocionalmente. Então, abusos físicos, emocionais, palavras duras. Às vezes o nosso contexto de vida é assim, ali a família. Quantos de nós aqui talvez não cresceu assim, ouvindo palavras duras, ofensivas, denegrindo a nossa imagem, tirando de nós, roubando de nós a identidade que Deus tem para nós, dizendo para nós: você não vai conseguir, você não é capaz, você não vai chegar a lugar nenhum, você é burro, sabe esse tipo de palavra que magoa? Você é feia. São palavras duras, um lugar que não existe amor. Sabe, Deus, a história talvez que algumas de vocês passaram, remetendo a espinhos, a sofrimento, a dor. Todas essas situações, elas vão gerar transtornos que podem perdurar uma vida inteira. Desde lá do momento do nascimento, dentro de casa, trazendo insegurança, trazendo medo, trazendo inconstância, uma pessoa que não é firme, trazendo protelação, alguém que está o tempo inteiro adiando, nunca consegue terminar aquilo que começa, dar continuidade dos sonhos que ela tem dentro de si. Uma pessoa ansiosa, depressiva, e muitos outros agravantes podem ser decorrentes de um histórico que você teve desde lá, de pequena, dentro da sua casa. E isso rouba de nós o potencial. Viu como não é suficiente só o potencial? Porque as circunstâncias, a forma como nós, como sementes, fomos cuidadas, rouba de nós o potencial que existe, que foi dado por Deus. Tá, pastora, você veio falar de sofrimento, tá bom, eu já vivi situações assim semelhantes, eu entendo do que você está falando, é o fim. Glória a Deus que não. Amém, queridas? Porque Jesus entrou na nossa vida. Jesus entrou na nossa história. Jesus entrou.
E talvez, se você ainda não o convidou para entrar, você que está ouvindo, não viveu essa experiência com Jesus, eu quero dizer para você que Jesus, Ele pode entrar na sua história e mudar a sua vida. Eu não conheço na história nenhum homem que potencializou tanto uma mulher como Jesus, que valorizou tanto uma mulher como Jesus. E não é esse feminismo que a gente vê hoje em dia aí não. Jesus valorizou a mulher. Ele mostrou a importância, ele quebrou paradigmas na história. Ele colocou as mulheres dentro dos templos, os lugares onde ela não podia entrar. Ele valorizou a mulher, ele restaurou a identidade da mulher. Todas as mulheres na Bíblia que tiveram um encontro com Jesus, tiveram suas vidas transformadas. Lembra da história da mulher samaritana? Jesus passou por aquele caminho, a Bíblia diz que era necessário. Por que era necessário? Porque ele tinha uma mulher para encontrar. Ele tinha uma vida para restaurar. Ele tinha uma vida para curar. Frustrações para arrancar. Uma nova identidade para dar para aquela mulher. Todas as histórias, todas as mulheres que Jesus encontrou, Ele mudou a vida delas. Não é diferente com nenhuma de nós. Jesus entrou na minha vida, na sua vida, e Ele mudou a minha história, Ele mudou a sua história, e vou dizer mais, eu disse para você que isso é um processo, Ele continua fazendo, todos os dias, mudando a história da nossa vida, todos os dias, a sua verdadeira identidade, escuta isso que eu vou te dizer, a sua verdadeira identidade não é o que você fez, o erro que você cometeu. E nós cometemos falhas, queridas. Nós cometemos erros, mas isso não define a nossa identidade. Nós não somos o erro que cometemos. Nós não somos o que fizeram conosco. Muitas pessoas ficam aprisionadas nesse histórico, porque vivem o passado, vivem aquilo, aprisionadas naquilo que aconteceu com elas. Escuta, Jesus entrou para mudar a sua história, não dá mais para ficar vivendo do passado, não dá mais para viver do que aconteceu. Essa não é a memória que você tem que levar. A memória é a memória restaurada de alguém que nasceu debaixo do sangue de Jesus Cristo, que foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo. A memória que você tem que carregar é de alguém que mudou a sua vida. E todas as vezes que você se lembrar do seu histórico ruim, é só para contar um testemunho, para edificar outras pessoas. A sua verdadeira identidade é a que Deus estabeleceu para você. Desde o princípio, desde a fundação do mundo. A Bíblia diz que nós éramos substância ainda dentro do ventre. Não tínhamos forma nenhuma, mas Deus já havia escrito todos os nossos dias. Ele já tinha uma identidade restaurada. Ele já sabia quem nós seríamos. Ele já estava vendo quem nós seríamos. Jesus Cristo, Ele só nos traz a revelação. Ele abre os nossos olhos para que a gente possa ver também. Amém? Jesus veio para te nutrir de todas as formas, ao ponto de despertar o seu potencial de crescer, florir e frutificar. Ele veio para te lembrar o propósito de você ter nascido. Ele veio para dizer para você, olha, você nasceu para florescer, para frutificar. Foi para isso que você nasceu. E é por isso que Ele nos convida, a Bíblia diz que Ele é a videira verdadeira. E a Bíblia diz que Ele nos enxerta nele. Nós somos enxertados nele. Para nos lembrar de que a gente nasceu para florescer, de que a gente nasceu para vingar, não foi para morrer não, foi para ter vida. Aí eu quero entrar com você em outro ponto,
talvez seja o ponto aqui desse nosso tema de hoje. Porque o que acontece? Nós estamos vivendo uma geração que se preocupa muito com a aparência. Está extremamente focado com o exterior. Dedica-se muito ao exterior, a cuidar do que está externo. Se preocupa com as opiniões alheias, as curtidas que recebe, se está sendo assistido, se está sendo visto. Tudo está girando em torno do exterior. E esse não é o nosso foco. Sabe por quê? Porque uma aparência boa, ela é consequência de uma vida bem regada e bem nutrida. Se você quer ter uma boa aparência, uma aparência saudável, você precisa cuidar primeiro de dentro. É dentro que Deus faz a obra. Fora é consequência. Fora é resultado do que está acontecendo dentro. A Bíblia diz que um coração alegre, o que acontece? O rosto fica bonito. Ou seja, um coração curado, restaurado, tratado. Uma pessoa curada, ela vai demonstrar um rosto bonito. Amém? Então é dentro que precisa cuidar. A parábola continua falando de sementes que caíram numa terra boa. E ela frutificou, essa semente frutificou. E a Bíblia diz que ela multiplicou e deu ali sementes a 30, a 60 e até a 100 por uma. Esse foi o resultado de ter caído numa terra boa, de estar sendo bem cuidada, de um lugar bom. Na maior parte do tempo, escuta isso, você caminha pelas ruas, andando, e às vezes você, vez ou outra, a gente que mora aqui em São Paulo, vê tão pouco a natureza, né? A gente vê tão pouco as árvores, a gente até rapidamente se encanta com a natureza, porque é tão raro para nós, né? Então, de vez ou outra, a gente encontra uma árvore, uma planta bonita, e a gente se encanta por ela, isso toma a nossa vista ali, e a gente se enche o nosso coração de ver aquilo. Vez ou outra, dentro do contexto que a gente vive, isso acontece. Sabe, queridas, mas o tempo inteiro, você está andando, na maior parte do tempo você está andando por cima de raízes. Talvez aqui mesmo onde a gente está, existam raízes de uma árvore que está lá na frente, uma planta que está lá na frente. Porque as raízes se aprofundam, as raízes crescem também. É o lugar invisível, é uma vida escondida das árvores que faz com que todo o restante possa existir. A gente não está vendo, mas existe vida lá embaixo. Vez ou outra você se encanta com a árvore, mas você está andando constantemente por cima das raízes. Deus, Ele não olha para a aparência. A Bíblia já fala a respeito disso, não é verdade? Lembra da história de Davi? O homem olhou logo a aparência e tentou escolher pela aparência. Mas Deus não se prende a isso. Deus olha as raízes. É com as raízes que Ele se preocupa. É com o que está escondido que Ele se preocupa. É onde os nossos olhos não alcançam que Ele se preocupa. É onde a nossa mão não alcança. A gente, até para cuidar de uma planta, a gente cuida dela por fora. Mas Deus cuida das raízes. E Ele nos chama para viver esse invisível também. Para se preocupar com esse invisível também. Se você deseja crescer para fora, que você primeiro precisa crescer para dentro. Você só vai ter uma estrutura firme fora quando você estiver estruturada dentro. E essa é a preocupação de Deus. Talvez você encontre mulheres ao longo da sua vida e você pergunta assim: nossa, mas como ela está passando por isso desse jeito?
sorrindo desse jeito, com essa força, como ela conseguiu superar a dor. Eu tenho discípulas que perderam filhos, 2, 3. Eu tenho discípulas que viveram históricos, estão vivendo, se superando, porque foram vítimas de adultério, de abuso emocional. Mas elas estão prosseguindo, elas estão persistindo, elas estão se levantando. E eu escuto às vezes cada história que eu falo, meu Deus. Esses dias eu fui discipular uma pessoa e eu falei, Deus, me ajuda a aconselhar ela como pastor, porque se eu vou aconselhar como mulher, eu tive que respirar para superar a dor. E às vezes a gente encontra pessoas assim, com históricos tão fortes. E você talvez conheça alguém, você fala, como essa mulher consegue? Como essa mulher conseguiu? Porque não se trata da aparência, se trata da raiz dela. É porque a raiz dela está sendo bem nutrida. A raiz dela está sendo cuidada. Pode até ser que não, mas até Jesus, quando entra, ele já começa a se preocupar com a raiz. Antes de Jesus, talvez não estivesse sendo cuidada, mas aí Jesus entra e começa a cuidar da raiz. Não se engane com a aparência. Não julgue a aparência de uma pessoa. Às vezes, ao longo aí da sua vida, você vai se deparar com uma pessoa abatida, sofrida, desanimada, mas ela está de pé. Porque as raízes dela estão sendo bem cuidadas, estão sendo profundas. Não se iluda com a aparência de uma pessoa sempre sorridente, bonita, querido. Porque não é isso que define o que está dentro dela. Não se preocupe com a aparência. Você sabe que nenhuma planta, ela floresce o ano inteiro. Não é verdade? Tem alguma planta, gente, eu não conheço também, que dá flor o ano inteirinho. Que dá frutos o ano inteirinho. O ano inteirinho você vai lá e tem fruto para comer? Não tem. Existe o tempo, que também é um indicador de fazer aquela planta florescer, crescer. O tempo é o processo. Nós também somos assim. Existe o inverno na nossa vida, existe o verão, existe o outono, existe a primavera. Se as nossas raízes estiverem firmadas, bem cuidadas, a gente vai superar qualquer tempo que a gente passe. Qualquer tempo. Quem que nutre essa planta? Quem que nutre você? Aonde você tem buscado nutrientes para viver? O vento vai soprar, queridas. A gente está vivendo aí um tempo onde, o vento está soprando. Verdade ou não é? O vento está soprando. As folhas estão caindo. Muitas folhas estão caindo aí na nossa vida. Mas isso não quer dizer, nem significa que a gente acabou, que a gente morreu. Significa que a gente está passando pelo processo. É por isso que é importante cuidar do interior. O vento sopra, vai levar todas as nossas folhas às vezes. O tronco da nossa vida, em algum determinado ponto, em algum momento, ele pode ser cortado da nossa vida. Mas para aqueles que têm as raízes sendo bem cuidadas, a gente pode dizer que há esperança. Há esperança. Salmo de número 1. Fala, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Sabe o que isso quer dizer? Feliz é o ser humano, feliz é a pessoa que não vive baseado na opinião alheia, que não se preocupa com a opinião alheia,
que não depende da opinião alheia, dos conselhos mundanos, conselhos sem princípios bíblicos. Ela não se preocupa com isso. Essa pessoa, ela é feliz. A pessoa que não está preocupada com o que o homem vai dizer, mas com o que Deus diz a respeito dela. Porque diz assim a palavra: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o quê? Prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus, naquilo que Deus diz ao nosso respeito, nas palavras que são lançadas do altar ao nosso respeito, de princípios bíblicos que nós estabelecemos ao longo da nossa vida. Tem prazer em obedecer a palavra de Deus. Esta é a terra que as nossas raízes precisam estar firmadas. É nessa, na palavra de Deus. Ela é, querido, a terra bem nutrida e regada que a minha vida precisa estar firmada. Porque uma hora o vento vai soprar. Uma hora, querido, as folhas vão cair, não vai ter fruto. Não vai ter flor. O sol vai estar quente demais. Ou vai estar frio demais. Mas eu vou estar firme. Porque eu não vivo daquilo que eu estou vendo. Eu vivo do que eu creio. E no que eu creio, no que a palavra de Deus diz ao meu respeito. É por isso que a gente ensina tanto que nesses tempos a nossa vida não tem que ficar olhando para noticiário não, querido. Noticiário de crente é isso aqui, ó. Às vezes você sabe tanto que os jornalistas estão falando, que os políticos estão falando, mas se a gente perguntar para a pessoa o que a Bíblia diz, a pessoa não sabe dizer. Isso aqui é jornal para a gente, que esse aqui você pode confiar. Aqui não tem, querido, mentira, aqui não tem enganação, aqui não tem fake news, aqui é verdade. É esta verdade que a nossa vida tem que estar firmada. É nessa verdade. Aí as pessoas ficam preocupadas com as notícias ruins e de fato não são boas. Como igreja do Senhor, a gente precisa estar preparado para isso. Porque, desculpa aí se você não sabia disso, mas a tendência, querida, é piorar. A Bíblia fala de um apocalipse que virá. Isso aqui é só uma preparação. E se eu me desestruturar com isso, o que vai acontecer comigo até Jesus voltar? Firme as suas raízes. Nutrir as suas raízes. É ouvir a palavra, é ter tempo com Deus. A gente está falando de raízes, lugares ocultos que a gente não vê, lugar escondido que a gente não vê. E é exatamente nesse lugar que Deus chama a gente para estar, querida, no escondido. Se eu não tiver um lugar secreto com Deus, querida, é no meu lugar secreto que eu sou nutrida por Ele. É no meu lugar secreto que Deus me visita. Se eu não tenho isso com Deus, eu não vou resistir aos tempos. Eu não vou resistir aos processos. Não vou resistir. A Bíblia diz que aquele que de verdade ama a palavra de Deus e valoriza a palavra de Deus, os princípios de Deus, ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Junto a ribeiros de água não vai faltar água para nós. Ou seja, Jesus sabe exatamente o lugar da nossa sede. Ele vai lá e tem água para nós. Ele sabe tudo o que precisamos. Tendo água constante ali, Ele é a fonte, amém, querido? Ele é a fonte, olha só como tudo está interligado. Para a mulher samaritana, Ele disse assim, você vai beber dessa água aí, você vai ter sede de novo.
Essa água aí é terrena, mas a água que eu ofereço para você, ela vai matar a tua sede. Ela de fato vai tirar a tua necessidade. Aquilo que você precisa para suprir a tua alma está na água que eu dou. É essa. E é essa água que vai fazer a gente florescer no tempo certo. A Bíblia diz que ao seu tempo dará o fruto. O fato de não estar frutificando é porque talvez não tenha chegado a hora. Calma, tudo vai acontecer no seu tempo. Agora precisa estar bebendo dessa água, experimentando dessa água. Nós vamos passar mais alguns dias aí, sem poder nos reunir. Assim como nós estamos hoje. E talvez, o único momento que você separe na sua vida é o momento de estar aqui na igreja. E eu quero te aconselhar a você ter o seu tempo dentro da sua casa, querido. Não deixe de ser nutrida. Não deixe de ser regada dentro da sua casa. Não deixe de cultuar. Não deixe de ofertar a sua vida para Deus dentro da sua casa. Você sabe que a Bíblia diz, quando ele ensina que o homem precisa entrar ali no secreto, Jesus fala isso, né? Entra no secreto, entra no seu quarto, fecha a tua porta. Na época que foi escrito esse texto, as casas não eram como as nossas, onde tinha os cômodos, aí a privacidade, cada um tinha seu quarto, sua porta. Hoje está fácil a gente ter privacidade, né? Entra, fecha a porta, mas não era assim. Quando ele falava para entrar dentro do seu quarto, Jesus estava falando, olha, coloca o talite, coloca um manto sobre a sua cabeça, se esconde lá no lugar escondido, ou seja, ele está dizendo, ninguém precisa te ver. Não é importante que as pessoas te vejam. Entra nesse secreto, porque é no lugar secreto que eu vou te visitar. É lá onde ninguém está vendo, onde ninguém escuta, que Deus está olhando para você. Vocês estão entendendo? As suas raízes precisam estar aprofundadas em Jesus. Ele é a fonte de vida para nós, querido. Ele é a fonte de vida para nós. Ele é a nossa fonte. Nunca vai deixar que a gente pereça. Nunca vai deixar que a gente morra, desfaleça no meio do caminho. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você tenha entrado aqui e o sentimento que você tem de estar vivendo é exatamente esse. Pastor, eu não estou florescendo. Não está acontecendo. Eu não estou saindo do lugar. Eu só consigo enxergar sequidão. E você conhece a história de Jó, todo o sofrimento que ele passou. Todas as dificuldades que ele passou. Mas lá nessa história, nesse contexto de Jó, há uma palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida nessa noite. É nela que você vai se firmar. Não importa o que aconteceu com você. Não importa o que está acontecendo com você. Talvez as folhas que caíram foram sonhos que não se realizaram, principalmente agora, talvez projetos que você fez e não aconteceram, talvez desejos que você tinha, tantas coisas que era para ter acontecido e não aconteceu ainda. Jó declara assim, olha, há esperança para a árvore que um dia foi cortada e as raízes dela envelheceram. Se elas estiverem perto das águas, só o cheiro das águas vai fazer com que ela brote de novo. Há esperança para nós, há esperança para você. Há esperança para a tua casa, para a tua família. Há esperança para os teus filhos, para o teu marido. Há esperança para o teu trabalho. Há esperança no teu ministério. Não é o tempo de ficar prostrado. É o tempo de ser nutrido nas águas do Espírito Santo. Oh, Espírito
Espírito Santo. É o tempo de ser nutrido pelas águas do Espírito Santo. Você pode fechar seus olhos ao cheiro. Você não precisa ver, não. Você só precisa sentir. Sinta o cheiro das águas. O cheiro das águas do Espírito Santo. Sinta o cheiro. Sinta o cheiro das águas. Sinta a presença do Espírito Santo ministrando ao teu coração aí nessa noite. Aí onde você está. Sinta o cheiro das águas. Se você é capaz, ouça o barulho das águas aí perto de você. É o Espírito Santo dizendo para você a esperança. Tem esperança, não é o fim, não acabou não. Não acabou não. Você está me ouvindo aí na sua casa? Não acabou. Não acabou não. Ao cheiro das águas. Oh Deus. Oh Deus. Espírito Santo. Flua nesse lugar, Espírito Santo. Eu não posso alcançar cada necessidade aqui, Pai. Eu não conheço a história dessas mulheres. Eu não conheço o histórico dessas mulheres. Eu não sei de onde elas vieram, em que contexto familiar elas nasceram. Eu não sei qual foi a história da infância delas, como elas foram tratadas. Se elas foram planejadas por suas famílias, por seus pais, se elas foram aceitas, se elas foram desejadas. Eu não conheço os sonhos dessas mulheres, eu não conheço, Senhor, os desejos que elas têm. Eu não sei, eu não posso alcançar, mas as tuas águas estão aqui nesse lugar. Tu sabes tudo que elas precisam.